Muito boa noite, gente. Como vocês estão? Espero que muito bem. Estava aqui me concentrando para a gente começar a nossa prece mais uma vez aqui produzindo mais um vídeo para essa playlist que está ficando cada vez mais importante, né, nesse canal, que é a playlist do Evangelho no Lar, né? E só esclarecendo para se você estiver chegando aqui agora, que o objetivo dessa playlist é obviamente oferecer para as pessoas que não têm companhia para fazer suas preces a oportunidade de ter essa companhia, né? Então, eu resolvi obviamente gravar as minhas preces, porque é uma coisa que eu faço normalmente na minha casa. E aí eu faço isso então compartilhando esse momento, para que isso de certa maneira possa servir de alguma maneira para o mundo também, né? Além dos pedidos que eu faço regularmente, tá bom? É, enfim, como é bom esclarecer, e eu gosto de esclarecer sempre, o Evangelho no Lar é uma proposição espírita, né, para o Brasil, né? E o objetivo dele, logicamente, é permitir que as consciências que frequentam a nossa casa, né, possam ter a oportunidade de ouvir preces, né? E obviamente também criar uma egrégora, né? Porque assim, a história é o seguinte: os nossos pensamentos, o nosso comportamento e as nossas ações dentro da nossa casa são energia em movimento. E obviamente tudo que acontece dentro da nossa casa vai meio que definindo a egrégora, né? A energia média dessa casa. Então, quando a gente está fazendo preces com uma certa regularidade, a gente acaba, de alguma maneira, é, pendendo a coisa para um lado, né? Vamos dizer assim, a gente começa a melhorar a vibração da casa, se essa prece é sincera, é feita com sinceridade. E é lógico, né? Vai depender, obviamente, a média vai depender, obviamente, da quantidade de vibrações negativas ou pesadas ou densas que a gente também promove, né? Porque a gente bem sabe que a vida cotidiana ela não é fácil, então ela acaba arrastando, densificando muita energia, né, no nosso entorno, na nossa psicosfera. E obviamente isso vai criando então energias, né, miasmas, às vezes até aproximando energias densas que vão grudando nas paredes. Eu gosto dessa imagem, né? Essas energias elas vão grudando nas coisas, na parede, elas vão impregnando tudo. Então é importante que a gente também voluntariamente faça uma vibração positiva, a fim de que essa vibração positiva possa minimamente compensar de certa maneira essas energias densas, né? Então, por exemplo, aqui na medida do possível, eu sempre coloco uma musiquinha calma e tranquila para que ela fique de certa maneira emitindo essas vibrações positivas de algum jeito, né? Dentro da casa. E obviamente a música em si, eu não sei que poder ela tem, a música em si, mas o fato é que quando você, por exemplo, faz alguma preparação para que você se sinta bem dentro da sua casa, naturalmente nós, seres humanos, quando entramos em casa a gente se sente bem, a gente passa a se sentir bem, seja com uma música boa que a gente gosta, seja com um cheirinho, com uma essência, com um defumador, com qualquer coisa que você queira colocar, uma pedra, um cristal, né? A limpeza em si também é de certa maneira é um mantra, né, que a gente faz, uma comida gostosa também. Todas essas coisas que a gente faz para de certa maneira nos sentirmos bem dentro da nossa casa, naturalmente eleva a vibração, né? Faz com que nós vibremos de maneira mais sutil, vamos dizer assim, né? Ou seja, com frequências mais elevadas.
Eu tenho dois gatinhos, então tá um de cada lado, um dormindo de lá e um dormindo de cá, ouvindo a musiquinha, essa música lenta que tá tocando aqui agora, que é de um site chamado Upbeat, onde você tem a oportunidade lá de conhecer artistas e produtores que querem divulgar as suas músicas sem direito autoral. Então lá nesse site você pode baixar essas músicas, ouvir outras tantas, enfim, baixar efeitos musicais também. E eu tô vendo aqui do meu lado os dois gatinhos dormindo, então isso é uma energia muito legal, muito positiva, isso é muito, muito bacana. Bom, eu não costumo falar data porque acho que no caso dessa playlist não é uma coisa tão importante, mas especialmente hoje eu vou falar porque hoje Bragança Paulista, 9 horas da noite, dia 11 de outubro. Então nós estamos aí na iminência da celebração do Dia das Crianças, né? E naturalmente acredito que a espiritualidade também, acho que de certa maneira fica feliz, né? Por de certa maneira celebrar a pureza das crianças, todos os votos, né, de evolução que são depositados nas crianças, porque elas acabaram de entrar no corpo, né, vamos dizer assim, né, o corpo de carne, encarnaram há pouco tempo, e naturalmente elas estão então em pleno caminho evolutório, né, dentro das suas consciências, né, uma vez que estão vestindo aí o seu corpo, né, animal, né. E obviamente eu acho que deve haver uma vibração positiva bastante interessante no plano astral, né? De espíritos que de certa maneira têm pensamentos, vibrações e relações com essa fase em especial do ser humano, que é a infância, né? E falando de vibração especialmente, hoje eu fui até um comércio aqui na cidade, de comprar umas coisas para fazer um trabalho, e aí eu cheguei lá e tinha lá umas bolachinhas, um refrigerante, uns bexigas numa mesa lá para oferecer para os clientes. E isso naturalmente já muda, né, um pouquinho, você já muda, já sai da rotina, já sai do cotidiano, né? E eu acho que de certa maneira também ajuda as pessoas a pensarem também sobre as crianças, né? A importância dessa fase tão incrível, né? E é até interessante que eu acho que antigamente as crianças não tinham, acho que o peso dentro de um grupamento familiar como tem hoje, de certa maneira. Porque acho que antigamente não se dava no geral assim, né? As famílias mais pobres enfrentavam mais dificuldade. Eu acho que elas não davam tanta importância para a infância como nós vimos dando, né? Então isso mostra naturalmente que a gente está melhorando a nossa sensibilidade, a nossa percepção dessa fase, né? Enfim. Mas voltando aqui ao tema da nossa playlist, como o que a gente faz é uma prece espírita, né, uma proposição espírita, a gente usa esse livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Eu tenho usado aqui, nós temos usado, né, esse outro livrinho aqui da Irene Pacheco Machado, Reflexões de Jacó, a unha sempre suja, que é de lei, né? Tem que ter com a unha suja ali. E é sempre uma tinta, uma cola, um pigmento, um verniz, é sempre isso. E por fim a gente usa também esse livro que significa Flor do Dia, do Suripembaba, que tem o objetivo de inspirar a gente para a semana, enfim, até a próxima prece.
Ela é sempre dividida em 3 partes. A primeira parte é uma prece pública, a segunda parte é uma prece onde a gente pede por nós mesmos, e aí então eu faço uma leitura que possa nos inspirar. Tá bem? E a gente sempre, quando vai começar também, quem está aqui sempre já sabe, mas se você está chegando agora, a gente faz sempre uma respiração com o objetivo de dilatar a nossa aura, né? Então quando a gente consegue baixar os nossos batimentos cardíacos, a gente consegue dilatar o nosso corpo energético, né? E isso de certa maneira ajuda a nossa aura dilata, né? E aí essa aura dilatando, a gente, vamos dizer assim, sutiliza um pouco mais. E nessa sutilização, naturalmente, a gente consegue subir um pouquinho a vibração, um pouquinho que seja, e facilitar o acesso dos bons espíritos às nossas mentes, inspirando os nossos pensamentos e as nossas palavras. E a gente sempre respira da mesma maneira, que é uma técnica que eu uso e que eu gosto, mas logicamente esse canal é aberto para outras sugestões. Caso você tenha alguma sugestão de respiração que queira compartilhar, basta escrever aí no comentário do vídeo. Tá bom? Então é isso. Como é que a gente respira? A gente inspira em duas etapas e expira numa etapa. Então quando a gente dá essa paradinha no meio do enchimento do pulmão, vamos dizer assim, isso ajuda a baixar demais os nossos batimentos cardíacos e naturalmente deixa a gente em estado de relaxamento. Hoje eu estou sentindo umas vibrações bem fortes, especialmente de umas 3, 4 horas da tarde para cá. Tá meio anormal, eu não sei se vocês estão sentindo, mas eu comecei a sentir uma vibração bem forte, então eu estou sentindo um peso, assim, um peso energético importante. Então para começar, a gente começa então a inspirar em 2 etapas, como eu vou fazer aqui bem marcadinho, para que você que não está chegando agora, enfim, ou ainda não aprendeu a respiração, você possa aprender essa respiração, tá bem? Então é assim, ó, a gente inspira,
Bom, então a partir de agora, vocês podem continuar respirando. Eu vou começar o momento de evocação dos nossos bons amigos, para que eles nos ajudem a acessar as melhores leituras desses livros aqui, e que isso possa fazer o melhor sentido possível para nós que buscamos esse momento de prece. Então eu peço aos bons amigos da boa espiritualidade e que nos acompanham aqui nesse momento, que nos ajudem a escolher leituras nesses dois livros aqui da Irene Pacheco Machado e no Evangelho que façam sentido para nós. Hoje, diferente do que eu faço, eu vou sugerir que nós façamos preces em pedido das crianças, especialmente. Por dois motivos. Primeiro, por haver a celebração no Brasil, né? E segundo, porque no mundo nós estamos tendo uma série de conflitos bastante preocupantes, onde muitas pessoas e muitas crianças e muitas mães com suas crianças estão passando por situação de extremo risco, de extremo perigo, quando não desencarnam, né? Acidentalmente, vamos dizer assim, né? Para ficar bonitinho, por conta das bombas, né? Que os seres humanos estão jogando sobre os outros aí nesse momento. No Brasil também é importante dizer que nós celebramos também o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Acho que por causa da vinculação entre a Grande Mãe, né, a Senhora Aparecida, que essa figura de Grande Mãe representa para os católicos, né? E obviamente sendo o dia das crianças, então essa relação. Então, com muito respeito e admiração por Nossa Senhora, e também pela figura de Nossa Senhora, e também pela figura das crianças, né, pela representação das crianças, o que elas representam para a sociedade, né? A gente então evoca os bons amigos, os bons espíritos, para que estejam conosco nesse momento de prece. Pedimos, portanto, que os bons amigos nos ajudem nesse momento, permitindo que as leituras de hoje façam o melhor sentido possível para esse momento, ajudando a potencializar as nossas vibrações positivas para que tudo transcorra da melhor maneira possível, ajudando todos aqueles que buscam. E caso haja alguma consciência curiosa, necessitada, enfim, que os bons espíritos saberão avaliar adequadamente, que essas consciências também possam ser beneficiadas por essa nossa prece. Que possamos criar uma egrégora de boa vibração e elevação de bons pensamentos, para que esse pequeno grupo possa de alguma maneira colaborar com o mínimo que seja para melhores vibrações e acontecimentos na nossa faixa vibratória e também no nosso planeta. Dessa forma, pedimos respeitosamente que os bons amigos nos ajudem e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja.
abandonar pai, mãe e filhos. Todo aquele que por amor ao meu nome deixar a sua casa, seus irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos e suas terras, receberá o cêntuplo e terá como herança a vida eterna. Mateus capítulo 19, versículo 29. Então Pedro lhe disse: quanto a nós, vede que deixamos tudo e vos seguimos. E Jesus lhes disse: eu vos digo em verdade, que não há ninguém que tenha deixado o reino de Deus, tenha deixado pelo reino de Deus a sua casa, pai, mãe, irmãos, mulheres, filhos, que não receba deste mundo muito mais, e no século futuro a vida eterna. Está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permite-me primeiro dispor do que tenho em minha casa. E Jesus lhes respondeu: todo aquele que, tendo a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino dos céus. Está no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Sem discutir as palavras, é preciso procurar aqui o pensamento, que é evidentemente esse. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e de todas as considerações humanas, porque está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto que a ideia de renúncia à família seria sua negação, né? Nós temos, aliás, sob nossos olhos, a aplicação deste ensinamento no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria. Condena-se um filho por deixar um pai, a mãe, irmãos, mulher e os seus filhos para marchar em defesa do seu país? Não lhe é dado, ao contrário, um grande mérito por deixar as doçuras do lar, o calor das amizades, para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não diz da obrigação da filha de deixar os pais e seguir o esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações mais dolorosas são necessárias, mas as afeições nem por isso se rompem. O afastamento não diminui nem o respeito e nem a dedicação que se deve aos pais, e nem a ternura para com os filhos. Vê-se, portanto, que até mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, aquelas expressões não seriam a negação do mandamento que determina honrar pai e mãe, e nem do sentimento de ternura fraternal, com mais forte razão ainda se analisarmos quanto ao seu espírito. Elas tinham o objetivo de mostrar de forma propositadamente exagerada o quanto era importante para o homem o dever de ocupar-se da vida futura, considerando que elas devem ser menos chocantes para um povo e uma época em que a força das circunstâncias, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moralmente mais avançada. Nesses laços, muito fracos nos povos primitivos, se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. As separações são necessárias ao progresso, tanto nas famílias quanto nas raças, pois elas se degeneram se não há cruzamentos, e se não se mesclam umas com as outras. É uma lei da natureza, que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso físico. As coisas estão encaradas aqui somente sob um ponto de vista terreno. O Espiritismo faz com que as vejamos de maneira mais elevada, ao nos mostrar que os verdadeiros laços de afeição são os laços do espírito, e não os do corpo, que esses laços não se rompem nem com a separação, e nem mesmo com a morte do corpo, que eles se fortificam na vida espiritual pela purificação do espírito, verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as contrariedades da vida. É curioso, né? Eu estava falando para vocês
dessa questão dos conflitos, e ele fala justamente dessa questão do dever, que obviamente a gente precisa filtrar e questionar. Esse livro foi escrito há mais de 150 anos atrás, e obviamente ainda se via um mérito em se defender uma fronteira de um país, e para isso justificando dessa maneira que os filhos, enfim, né, dessas famílias tradicionais, vamos dizer assim, se sujeitassem ao ato de guerra com uma certa hombridade, né? Como se isso fosse bonito. Que eu acho, naturalmente, que nessa época que nós vivemos hoje, né, eu acho que é uma coisa que no futuro provavelmente será muito diferente, quiçá nem mais existirá, né, esse negócio de alguém guerrear, né? Tanto é que os conflitos armados hoje praticamente são conflitos entre robôs que matam seres humanos, né? Porque ninguém mais quer, por exemplo, primitivamente quando se guerreava com pau, com pedra, depois com espada, né? Onde era extremamente agressivo no sentido de a pessoa tinha que ter uma coragem avassaladora, né, para enfrentar o inimigo. Hoje em dia é fácil, você aperta um botão, o drone vai lá e faz o serviço, né? Então, quer dizer, você vê que essa barbárie, né, essa barbárie ela vem diminuindo cada vez mais, né? E chegará um dia provavelmente que a gente terá vergonha de dizer que teve um filho que foi à guerra. Mas é lógico que é um processo, e provavelmente a gente aqui que está aqui nesse momento provavelmente não vai ver isso, e está tudo bem. Esse é o momento que nós estamos, né? E obviamente também, né, passo aqui o meu mais sincero respeito às pessoas que de alguma maneira estão envolvidas nisso e obviamente dependem disso para sobreviver, né? Enfim, coisas do nosso momento espiritual, né? Mas não posso deixar aqui de questionar essa coisa, né? A gente precisa questionar, né? Precisa questionar até mesmo o que está escrito no Evangelho e não tomar ele como um estatuto, um baluarte, uma coisa que não possa ser mudada ou questionada. Enfim, eu acho que temos que questionar até mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, porque as ideias modernas, elas são cada vez, acredito, melhores do que já foram um dia, né? Sem tirar, obviamente, o mérito do Kardec e a importância do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, nesse primeiro momento de prece pública, eu gostaria que nós fizéssemos prece pelas crianças, como eu já comentei aqui, né? E eu estava vendo que o Líbano, né, é um país que está sofrendo muito. Todos os países ali do Oriente Próximo estão sofrendo, né? Ali no entorno do Irã estão sofrendo muito com esses bombardeios e essas guerras. Pessoal da Ucrânia, pessoal da África, tem conflito para todo lado, né? Então, com aquele grupamento que você esteja mais ligado, né, você pode fazer uma prece para essas crianças também. Pode fazer prece para as crianças do Brasil, não tem problema, tá bom? Contanto que seja sincero. Então é bom que você se conecte com essa criança que você está mais próximo e faça uma prece por elas, ou por ela, ou pelas crianças de um modo geral, tá bom? E assim pedimos aos bons amigos, aos bons espíritos que nos ajudem, coordenando os nossos pensamentos e direcionando as nossas boas vibrações para que acessem as crianças em situação de risco, crianças que de algum jeito
estão sendo deslocadas do eixo central da infância, que deveria ser um momento de desenvolvimento, de educação, de alegria, de paz, de proteção, e obviamente estão sendo subtraídas disso por conta das circunstâncias de reencarnarem no nosso planeta. Assim pedimos aos bons amigos que ajudem-nos, permitindo que as nossas vibrações mais sinceras atinjam tais crianças, e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. A esse respeito, comentamos ainda. Com os pés na água, pude senti-la a me acariciar, e dei graças a Deus por ter me ofertado a água e a sensibilidade de apreciar a sua pureza e utilidade. Caminhava devagar, contando os passos, agradecido ao Criador, que nos ofereceu esses veículos tão importantes, nossas pernas e nossos pés. Precisamos quebrar o coco para saboreá-lo. Quantas coisas temos que quebrar em nós para que os outros saboreiem o que temos de melhor. Eu li esses 3 pequenos verbetes e é importante a gente perceber a possibilidade e bênção maravilhosa que nós vivemos estando num país que mesmo com os altos índices de violência, goza de uma certa paz, né? Então, graças a Deus, nós não temos conflitos nas nossas fronteiras que sejam declarados, vamos dizer assim, né? Nós temos uma relação relativamente boa com outros países. É óbvio que sempre pode melhorar, mas temos que celebrar isso também. E eu acho que essa leitura desses verbetes da reflexão de Jacó tem especialmente a ver com isso, né? Às vezes a gente esquece de agradecer as coisas maravilhosas que nós temos e que nós vivemos, né? Porque especialmente isso é que na verdade cria um ambiente favorável ao desenvolvimento da criança também, né? Enfim. Dessa forma, então, a gente pode começar a refletir e a pedir as nossas melhores vibrações pelos nossos amigos, pelas nossas necessidades a partir de agora, pedindo que os bons espíritos encadeiem as situações para que, da melhor maneira possível, nós sejamos atendidos. Que nós possamos ter a possibilidade de avançar sempre, ajudando aqueles que caminham conosco, porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum. A gente não pode se esquecer disso.
Então nós pedimos aos bons amigos que nos ajudem nos nossos momentos de dificuldades, que permitam que nós possamos entender os vários graus de necessidade e evolução que são necessários para o nosso aprendizado. Pedir aos bons espíritos que nos ajudem a ajudar aqueles que caminham conosco. Pedimos aos bons espíritos que nos deem a prosperidade e a saúde, para que possamos concretizar os nossos sonhos e evoluir da melhor maneira possível, sem tantas agruras que temos que enfrentar todos os dias em nossa encarnação. Sendo assim, pedimos aos bons amigos, durante a prece do Pai Nosso, que nos abençoem e abençoem aqueles que caminham ao nosso lado. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E para a gente estimular a nossa semana, vou abrir uma leiturinha aqui. O amor desperto é um fluxo contínuo de compaixão. É quando nos colocamos no lugar do outro e sentimos a dor dele. Quando reconhecemos o potencial adormecido no outro e damos força para esse potencial se manifestar. É uma vontade sincera de ver o outro brilhar, de ver o outro feliz e satisfeito. E isso é o que eu chamo de autêntico altruísmo. A principal característica do amor desperto é a doação desinteressada. Assim como a flor espalha o seu perfume e a sua beleza gratuitamente, assim o sol se espalha ao seu redor e a sua luz, assim como a chuva molha a terra e a água mata a sede. A essência do ser humano ama. A principal característica do amor desperto é a doação desinteressada. Assim como a flor espalha seu perfume e a sua beleza gratuitamente, assim como o sol espalha o seu calor e a sua luz, assim como a chuva molha a terra e a água mata a sede, a essência do ser humano ama. Né? Interessante, né? A gente pensar sobre isso. Então gostaria de agradecer demais a presença de vocês aqui hoje, nesse momento de prece, e que nós possamos nos encontrar em breve, fortalecendo as nossas práticas, os nossos pensamentos, tentando ajudar com uma boa vibração, né? E que de certa maneira isso também nos favoreça. Que Jesus abençoe a todos nós e que nós tenhamos um excelente final de semana, celebrando com as nossas crianças esse dia tão importante para elas, né? Então obrigado demais, a gente se vê em breve em mais um Evangelho no Lar.
Obrigado, gente.